Bom, Bianca, hoje eu estou aqui com o Reginaldo. Reginaldo, obrigado pela presença. Prazer foi meu dessa oportunidade, né, de estar aqui. Muito contente de poder conhecê-los também. Ele chegou aqui para me apresentar o XR3 mais do que exclusivo dele e eu pedi, não podia deixar de passar a oportunidade para a gente fazer uma gravação. É minha pequena homenagem ao ATZ dos anos 80. Explica pra gente qual versão é desse XR3. Esse daqui ele é um XR3 Pace Car de 84. Eles foram feitos em março de 84 por causa em homenagem ao carro madrinha da Fórmula 1 de Jacarepaguá. E ele foi usado, na verdade, como carro madrinha, não nessa unidade, mas Isso. Algum esporte foi, algum caracterizado exatamente dessa forma, ele foi usado. Então a Ford lançou uma edição limitada e, vamos dizer, comemorativa por causa do Pace Car que usaram em 84 na Fórmula 1 ainda quando ainda era em Jacarepaguá. E o Reginaldo, felizardíssimo, teve a sorte de encontrar esse carro aqui algum tempo atrás, comprou, fez algumas melhorias no carro, está em processo ainda de fazer algumas outras melhorias e acabou trazendo aqui para a gente poder babar um pouco no carro dele. Eu tenho ótimas lembranças do Escort. O meu tio teve um XR3 85, eu estava comentando com ele, ele era azul metálico escuro, por dentro os bancos cinza e azul também com detalhe em azul, com essa frente que para mim é a mais harmoniosa. Sempre o primeiro projeto eu acho que é o que o autor escolheu, né? Depois eles vão modificando de acordo com o mercado, vai ficando ultrapassado, eles mudam a frente, aí colocam uma frente parecida com a do Mustang da época e vão dando uma sobrevida para o carro. O fato é que esse daqui é a versão, vamos dizer, original, ali que a gente conheceu nos anos 80, era similar, idêntico, para falar a verdade, à versão europeia, com exceção do motor. O motor do inglês era diferente não usava o CHT que a gente tem aqui, mas o interior, com certeza, se não for 100% igual, é quase que totalmente parecido. Tá? Então a gente vai dar uma olhadinha por dentro do carro, nos detalhes, mas realmente é um carro exclusivo. Ah, Tonela, é fácil, o cara leva um carro aí para você, te ilude, e que não sei o que, porque o cara caracterizou o carro e você está sendo levado no bico. Então peraí, Zé Plaquetinha, que eu vou dar um jeito para você. Bianca, aproxima dessa plaquetinha, muita gente vai dar uma pausa, vai deixar de proteção de tela, principalmente quem gosta de Ford, tá? XR3 P Car. Esse P provavelmente era de protótipo, ou você acha que era o Pace Car mesmo? Eu acho que era do Pace Car mesmo, aqui não cabia, né, tudo ali. Entendi, de Pace Car, ou seja, ele é um Pace Car de plaquetinha, tá? Aí outro detalhe é esse aqui, ó, que aqui é onde normalmente fica a cor, né? Como ele é meio fantasiado, ele tem esse código aqui, SO. Tá. E não existia XR3 branco em 84. Em 84. Aí em 85 teve o laser, né? Tá. E aí parece que teve alguns raros XR3 a partir de 85. E aí 87 normalmente, né? Sim. Bom, aqui tem um motor que a gente tinha comentado um tempo atrás. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo antes do vídeo que eu gravei do Gol CHT, que veio aqui para o Alan fazer o carburador. Tá, mas da mesma forma que eu elogiei muito aquele carro, porque esse motor em particular, eu acho que foi não é o mais potente, ele não se destaca absolutamente por nenhuma qualidade extraordinária. É um motor de concepção bastante tradicional, comando de válvulas acionado por corrente no bloco, balancim, 4 cilindros em linha, tem camisa no bloco, então ele não precisa de selo no bloco, você não tem aquele risco de estourar um selo. Uma mecânica bastante tradicional, mas foi desenvolvido a exaustão aqui no Brasil desde os anos 70. Tá? Era o motor originalmente do Gordini, depois passou a ser do Corcel, era Renault, e eu já tinha comentado no vídeo do Gol, mas eu aproveito se esse aqui sair antes, provavelmente o cérebro mais responsável por todo esse desenvolvimento foi o engenheiro da Ford, que se chama Luc de Ferran, que pegou o motor essencialmente do Corcel e transformou nessa maravilha. Então tem um monte de pequenos detalhes aqui, o pistar mais leve, tem diferença na biela. Eu lembro que a oficina mecânica ela relacionava todas as diferenças de um motor CHT normal para o Fórmula.
Mas pistão é mais leve, o comando é bem mais bravo aqui, a graduação dele, eu acredito que está em quase que em torno, se eu não me engano, 270 graus, alguma coisa assim. Ele é bem arisco, o carro gira bem livre, até 6.000 RPM e sobe de giro bem rápido. Não tem 1 bilhão de cavalos, igual um AP. Ele tem nessa versão aqui, acho que 80 e pouco. 82, 86, fica aproximadamente por aí. Mas a curva de torque é extraordinária. Uma das diferenças, e aqui não adianta falar que não é, porque a gente já viu a plaquetinha, a tampa do Fórmula ela é diferente, ela é de alumínio, não é aquela tampa de aço estampado. Tá? E em alguns, se eu não me engano, estava escrito, o escrito Fórmula é aqui, ó, Bianca. O escrito Fórmula é na tampa do filtro. Esse é álcool, né? Ele é álcool. Eu acho que não tem fórmula a gasolina, pelo menos. O XR3 sempre álcool. Tava no auge do pró-álcool, não era chamado de etanol ainda, era álcool hidratado mesmo. E a Ford acho que foi uma das mais bem sucedidas junto com a Fiat aí na questão da conversão. Foram os motores que funcionaram. Na minha experiência de motorista, não de mecânico, que eu nem era mecânico na época, mas a minha experiência de motorista foram os mais acertados. Esse aqui eu acho que é o ápice do acerto de um carburador a álcool ainda, né? Se tiver bem, se esse exemplar estiver bem regulado, igual quando era um carro novo, é realmente extraordinário. Bom, tem tudo do bom e do melhor aqui, tá? Na questão da mecânica, e existia uma categoria que chamava Fórmula Ford. Era exatamente esse motor sem modificação nenhuma. Eu acho que só o escapamento, porque não dava para usar o do Sport. Era um monoposto, o motor ficava atrás do piloto e ficava na longitudinal, não ficava transversal. E era um absurdo você ver aqueles carros correndo ali e falar, pô, mas é só, entre aspas, o motor do XR3, o pessoal ficava impressionado. Pô, Reginaldo, você não veio de Campinas até aqui só para me mostrar, acho que você vai levar a dar uma volta, né? Ah, vamos sim. Então vamos lá, Bianca. Então o carburador tá bom? Eu comprei um novo, né, pra ele. 24, 25? 24, 25. É que o ruim desse carro aqui é que ele tem menos torque embaixo, né, que eles vão dar mais potência pra ele. Então, não, é um carro nervoso, né? O comando é nervoso. Aqui a gente tava conversando. O ponta-giro ele tem duas bolinhas de referência para mostrar o limite de rotação e a rotação ideal de marcha lenta no ponta-giro. Aí ele é bem mais nervoso do que um Escort normal. Minha mãe teve em 89, XR3 também. Uma delícia de dirigir. Mas eu ainda gosto mais desse painel, desse modelo mais antigo. Eu acho que é o mais... Não é um dragster, tá? Geração moderna, nossa, não anda nada, que não sei o que. Mas é uma delícia andar num carro desse. Igual o Alan fala, que eu protejo o CHT, não, vou colocar um defeito aqui. O câmbio, trambulador. Isso aqui é um AP dá de 10 a 0, tá? Um AP não, né? Um Gol, porque quando foi Auto Latina o câmbio continuou essa mesma desgraça, né? Difícil, curso muito longo, difícil de achar as marchas. Esse volantinho é a melhor coisa, é o melhor volante que tem. Diâmetro do aro. E a caixa de direção também é um pouco reduzida para ser mais esperto. Mais esperto, né? Isso. Fica um pouquinho, talvez, um pouquinho mais pesada. Mas eu não sei se hoje existe uma reposição de caixa de XR3. Como é que faz? O importante é manter essa que você já tem. Ai, que saudades. Eu tive um e não foi o da minha mãe, era o XR3. Eu tive um que eu fiquei com um mês com ele, tinha trocado por algum carro. Era um L, ele era preto, tá? Mas era muito bonito, muito inteiro o carro, muito confortável. E era exatamente esse painel, mas não tinha um ponta-giro, tá? Era um painel mais simples, mas era um carrinho muito gostoso de andar.
Bom, para quem está assistindo esse vídeo e está achando engraçado eu falar que esse aqui é um carro esportivo, hoje o conceito de carro esportivo pode ser uma banheira de turismo de 2 toneladas, mas se ela tiver 900 cavalos é esportivo. Não importa quanto que ela tenha que carregar de peso, quanto que ela tenha de bitola, quanto que ela tenha entre eixos, nada disso, tá? Mas nos anos 80, principalmente aqui no Brasil, com a reserva de mercado e os engenheiros das fábricas tendo que usar o que eles tinham na linha nacional e colocar no campeonato de marcas e pilotos, já comentei isso uma vez. Imagina uma competição onde você possa perder, tá? Hoje é inadmissível, mas nos anos 80 sim, você podia entrar e perder como marca, tá? Não é monomarca igual praticamente tudo que você vê hoje em dia. Hoje em dia os caras tentam fazer monomarca, porque independente de quem ganhe, vai ser sempre a mesma marca, o fabricante vai estar fazendo a divulgação dele. Naquela época não, podia ganhar Fiat, podia ganhar Volkswagen, podia ganhar Ford, e eles acabaram acertando, fizeram um acerto fino em todos esses carros dos anos 80, aproveitando a oportunidade do Campeonato Brasileiro de Marcas, e com o Escort não foi diferente. Eu acredito que esse motor foi desenvolvido, o campo de prova deles muito provavelmente foi o Autódromo de Interlagos, da mesma forma que a Fiat usou ali para desenvolver muita coisa na linha nacional, que eles aplicaram em todos os carros de rua, não só no topo de linha, no esportivo, nada disso. Para mim foi uma época de ouro, apesar de eu ser moleque, só de ler as histórias a gente percebe que os caras eram bons de verdade, tá? Eram bons de verdade e fizeram um milagre ali para a época e com a tecnologia que eles tinham. E saiu outras coisas bacanas, né? Igual tinha hoje CSS. Eu já apresentei um também, ele é bem exclusivo e muito gostoso de andar, cara. É incrível como é um temperamento parecido, talvez um pouquinho mais nervoso hoje, inclusive, do que o XR3, porque o motor era um pouquinho menor, né? Mas a subida de giro é impressionante. Isso que eu falo, ele gira mais, né? O motor, né? O que os dois têm em comum? Mesmo carburador. A Yalan, Weber 460. É o que os dois têm em comum. Hoje CSS, o XR3. Eu acho que a escolha do carburador ali para os caras foi primordial para que tivessem um bom resultado. Bom, conceito de esportividade atual é esse, é número, é a potência, é a velocidade máxima. O conceito, vamos dizer, mais tradicional de esportividade era um câmbio mais reduzido, que todos os carros esportivos, entre aspas, da época tinham todas as versões esportivas. Escort XR3 tinha um câmbio um pouquinho mais reduzido, Monza SR, Gol GT, o GTS, o Passat Pointer, o Uno 1.5. E por quê? Porque ele retoma mais rápido, dá a sensação do carro estar correndo mais, ainda que ele esteja só ganhando rotação. E provavelmente a velocidade final crua ali da versão GL do Gol e de uma versão esportiva não devia ser tão diferente, porque o câmbio da versão esportiva era um pouquinho mais curto, o motor tinha que girar um pouquinho mais. Mas o fato é, para um carro esportivo não é para bater velocidade final o tempo todo. Você vai estar acelerando, fazendo uma viagem, brincando, entre aspas, numa serra e assim por diante. É por isso que eu tenho saudade dos anos 80, falo isso, os caras às vezes me malham lá no canal, mas não adianta, não vai voltar mais. E com certeza projetos iguais a esse daqui, independente da tecnologia, eu estou falando vamos dizer, da forma das pessoas darem uma solução para alguma coisa. Igual isso daqui, que para mim é uma obra-prima, para a época e considerada as condições que foi feito, infelizmente não vão mais fazer. Isso daqui era o máximo nos anos 80, esse tipo de teto solar. Hoje pode não fazer muito sentido, mas na época todo mundo queria ter um teto solar. E existiam uns tetos de acrílico, que era um negócio que acho que só destruía o carro, entrava muita água, os caras adaptavam. Esse daqui não. Até onde eu sei, o teto do XR3 da Ford aqui era um legítimo carmanguia. Mostra pra gente, Reginaldo, como é que ele funciona. Ele vem, aqui ele fecha, aí ele tem a opção de fazer tipo um coxinha racing um pouco, ó, abrir desse jeito. Ainda tem a persiana. E tem a persiana aqui, ó. Mostra por baixo, Bianca, aqui vai dar pra ver. Aqui é para ele não bater muito sol, ou se o sol não estiver te incomodando, você está no inverno, você pode andar com ele assim, vai entrar uma claridade a mais.
Detalhe, está funcionando até hoje porque não tem nada elétrico, não tem nada eletrônico, não tem nenhum tipo de sensor. Por isso que está funcionando até hoje. Isso daqui é maravilhoso, eu não sei se era todos os XR3 tinham, mas o da minha mãe também tinha, um exatamente igual esse daqui. Bom, Reginaldo, só posso te agradecer pela oportunidade, a gentileza dele ter trazido o Escort aqui. Tudo começou com os stories que a gente postou no Instagram, quando teve aquela rinha na oficina. Eu, o Todd e o Alan, que o Alan falou que eu protegia os CHT. Aí ele tomou um partido, trouxe o carro aqui para a gente apresentar. Isso não significa que se você tiver algum carro concorrente desse daqui dos anos 80, se você quiser vir com um Gol GT, um GTS, um Uno 1.5, um Monza, eu vou ter o maior prazer de apresentar aqui também e enumerar todas as qualidades, porque com certeza eu acho que os anos 80 foi uma batalha acirrada entre todas as montadoras, cada uma na sua personalidade. E hoje os carros são tudo iguais, se você não olhar o logotipo, você confunde um com o outro. Mas na época não era assim, na época a briga era pra valer, igual a rinha que a gente teve ali na oficina. Tá joia? Obrigado, Reginaldo, sucesso, cuida bastante dessa joia aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, muito obrigado.